Galera, vamos à correção aí da página 103, né? Foi a atividade que eu passei para vocês para casa, né? Na página 103, falar um pouquinho aí sobre conjuração mineira, conjuração baiana, atividade sobre o assunto que a gente viu, né? E aí na primeira questão tem assim dizendo: quais foram as influências ideológicas externas que instigaram a conjuração mineira e a conjuração baiana? Ou seja, a conjuração mineira e a conjuração baiana, elas tiveram influências de algumas revoltas fora do Brasil, né? Período do final do século XVIII foi um período de muitas revoluções na Europa e também na América, né? Não deixou de acontecer aqui também. Então, tanto a mineira quanto a conjuração baiana tiveram essas influências, né? Então coloca assim: a conjuração mineira, a conjuração mineira teve como principal influência, a conjuração mineira teve como principais influências as ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos. Então bota assim, né? A conjuração mineira teve como influências, a conjuração mineira teve como influências as ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos. Ponto e vírgula. Volta agora. Conjuração baiana. Dois pontos. A conjuração baiana teve influências iluministas, vírgula, da independência dos Estados Unidos e da fase popular da Revolução Francesa. Então, a conjuração baiana, dois pontos. A conjuração baiana teve influência iluminista, da independência dos Estados Unidos e da fase popular da Revolução Francesa. Então essa é a resposta, né? Ponto final aí. Então essas influências aí, tanto iluministas, né? Nas duas, com certeza, as ideias iluministas influenciaram tanto a conjuração mineira quanto a baiana, né? A independência dos Estados Unidos também vai influenciar as duas, e a fase popular da Revolução Francesa influencia mais a conjuração baiana, porque a conjuração baiana era um movimento popular, enquanto que a conjuração mineira era um movimento mais elitista, né? Daí a influência maior da fase popular da Revolução Francesa para os baianos, para a conjuração baiana, né? O segundo diz assim: o que levou ao surgimento do movimento emancipacionista da conjuração mineira? Ou seja, o que é um movimento emancipacionista? É querer se tornar independente, né? É querer se separar, ali no caso ainda de Portugal, né? Bota assim, o que é que levou, né? O que é que levou ao surgimento do movimento emancipacionista? Bota assim: o principal motivo pelo movimento emancipacionista mineiro foi o imposto da derrama. Certo? Ponto, finaliza aí. Esse é o principal motivo, né? Até então o movimento era por maior liberdade, mas a partir do momento da derrama eles quiseram se separar de Portugal, né? Então esse é um dos principais motivos aí, é o principal motivo aí, principalmente pelo movimento de separação, de emancipação. Então esse é o grande motivo, o imposto chamado derrama, beleza? Terceiro diz aqui, ó. Explique as diferenças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Bota assim: a principal diferença foi a característica de cada um. A conjuração mineira era elitista, e a conjuração baiana era popular. A conjuração mineira era elitista, a conjuração baiana era popular. Beleza? Vírgula. Na conjuração baiana, se pedia o fim da escravidão. Já na mineira, não. Então, na conjuração baiana se pedia o fim da escravidão. Já a mineira, não. Beleza?
Ponto aí. Então, gente, essa é a característica principal, né? Ou seja, enquanto uma é elite fazenda, elite mineradora de Minas Gerais que fazia a revolta, aqui na Bahia não, foi a galera da população que mais sofria, né? Os escravos, alfaiates, aquela galera toda ali. Então tem essa grande diferença, tanto que uma lutava pelo fim da escravidão, que era a Conjuração Baiana, e a outra não lutava pela escravidão, não lutava pelo fim da escravidão, né? Quarta questão, está dizendo aqui, leia o trecho a seguir e responda as perguntas. Podemos mesmo dizer que foram movimentos de revolta regional e não revoluções nacionais. Esse foi o traço comum de episódios diversos. As conspirações e revoluções ocorridas nos últimos decênios do século XVIII e nos primeiros do século XIX são frequentemente apontadas como exemplos afirmativos da consciência nacional. Se é possível dizer que eles indicam essa direção, devemos lembrar que até a independência e mesmo depois a consciência nacional passa pelo regional. Os rebeldes do período se afirmam como mineiros baianos, em alguns casos como pobres, tanto ou mais do que brasileiros. A quais movimentos ocorridos no Brasil o trecho faz menção? Gente, qual é o movimento que ele está fazendo menção aí? Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Esse é o trecho que ele está fazendo menção aí. Então, letra A do quarto, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Letra B. Segundo Boris Fausto, esses movimentos emancipacionistas tiveram caráter nacional. Tiveram caráter nacional é uma pergunta. Não. Por quê? Porque eles não se identificavam como brasileiros. Bota assim, não, vírgula, pois eles não se identificavam como brasileiros, e sim como mineiros e baianos, né? Então bota assim, não, pois eles não se identificavam como brasileiros, e sim como mineiros e baianos, beleza? Daqui a pouco eu volto com o sexto e o sétimo.